Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, criado e desenvolvido pelo Instituto Passadori, com o objetivo de trazer a você, nosso internauta, os amigos, as pessoas das empresas, organizações, profissionais de uma maneira geral e pessoas do mundo corporativo, informações úteis para a sua carreira, para que você possa, ao sorver as informações aqui apresentadas pelos nossos entrevistados, modificar, criar, desenvolver, melhorar, aprimorar a sua vida pessoal e também a sua vida profissional. E hoje aqui, um prazer muito grande de receber a Andréa Provenzano Regoa e Marco Antônio Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos em nosso programa. Obrigada. Obrigado, bom dia. E o nosso tema hoje, vamos falar sobre visão estratégica no mundo dos negócios, considerando que sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Tudo parte de um processo, de uma visão. É assim mesmo, Marco? Aí eu vou fazer as perguntas, vocês dividem aí como é que vocês pretendem responder, ou um responde, outro complementa. Vamos ficar muito à vontade, já que o nosso programa ele tem esse tom assim bastante informal. Então, o que é visão estratégica? Vamos começar por aí, e depois assim aprofundamos para o mundo das organizações, como é que isso funciona. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, prazer estar com você, Reinaldo, com a tua equipe. Acho que, direto ao ponto, a visão estratégica é realmente aquilo onde a empresa pretende chegar, né? Uhum. Ela funciona muito no plano das ideias, ou seja, é onde o empresário deseja que a sua empresa chegue, alcance, e ele torna isso viável através, principalmente, da identificação do cenário interno e do cenário externo, Uhum. né? Daquele mercado onde ele atua, e através principalmente de identificado isto, né, ele traçar um caminho para lá chegar. Então a visão seria isso mesmo, né? Uhum. Aonde ele quer chegar, aonde a empresa deseja chegar. Eu acredito, imagino que todas as empresas nasceram a partir de um sonho, de uma visão, de uma ideia, de uma oportunidade, de um empreendedor, de alguém que acreditou numa possibilidade e a partir daí, né, acreditou e começou a fazer alguma coisa. Nada acontece por acidente ou por acaso, não é verdade? Perfeito. Então eu imagino que, mesmo que a pessoa não tinha esse nome, talvez assim, eu tenho uma visão estratégica, eu estou estabelecendo procedimentos, as pessoas certamente imaginaram alguma coisa melhor no futuro, tanto que partiram para a ação, para montar o seu próprio negócio, quer seja uma empresa de produtos industriais, quer seja uma prestação de serviços. Então isso acontece normalmente. Agora, entre isso que acontece espontaneamente, ou até por um sonho, e um trabalho mais profundo, né? Que aí toda uma metodologia, todo um trabalho que vocês, da empresa Singular, que é a empresa de vocês, desenvolvem. Qual é essa distinção? Tá bom. Quer colocar, filho? A gente entende, Reinaldo, que a visão estratégica, ela fica muito no campo das ideias, mesmo do sonho, né? Então a gente entende que a empresa começou, está dando certo, independente do período que ela tenha, mas a visão estratégica vai permitir que a gente trace sonhos, trace caminhos para a empresa chegar aonde realmente ela quer, através de planejamento, através de metas, através de objetivos. E a gente entende que essa visão ela tem que ser partilhada pelos líderes, pelos gestores, pelos fundadores da empresa, com toda a sua equipe, com seus gestores, com seus funcionários, para que todos se sintam parte desse todo, parte desse sonho e ajudem a concretizá-lo e a chegar nos objetivos e nos resultados da empresa. E a gente acredita que isso é realmente importante, né? Compartilhar essa visão. Bom, naturalmente temos muitos assuntos e aqui eu quero agora fazer a apresentação um pouco mais formal dos nossos aqui convidados. Primeiro, Andréa Provenzano Regoa não é? Marco Antônio, mas eles são proprietários da Singular Consultoria em Gestão, que é uma empresa justamente focada, que desenvolve atividades, faz todo esse trabalho de planejamento estratégico. É claro que o objetivo aqui é você conhecer até que ponto que você pode, a partir das informações, dicas e sugestões deles aqui, já tirar algum proveito para refletir, pensar sobre a sua empresa e também, por que não, na medida da sua intenção, necessidade, desse momento no qual se encontra a sua empresa, buscar informações mais profundas e até, quem sabe, por que não, contratá-los para que possam, né, também fazer toda uma revisão, todo um diagnóstico, todo um levantamento, para ver em que ponto está a sua empresa hoje e até para ajudá-lo a pensar de que maneira pode passar pelas turbulências que passamos aí no mercado de trabalho para chegarem aonde você naturalmente deseja com a sua empresa, a sua organização.
Levando em consideração, é uma pergunta assim, antes de fazer a apresentação do currículo, para que tipo de empresa esse tipo de atividade serve? O planejamento estratégico ele é apenas uma ferramenta para grandes organizações ou também para as pequenas, as microempresas? Como é que vocês veem esse trabalho? Eu acho que há duas considerações importantes. Primeiro que nós temos que entender a realidade mesmo do mercado, como você bem conhece, Reinaldo. A grande maioria do nosso mercado é composto por pequenas e médias empresas. As grandes são poucas, porém tão importantes. Mas desde o momento que haja empresa, né, haja a atividade comercial e empresarial, ela obviamente já tem então alguém sob seu comando, ou desde que a criou, já tem seus planos, suas ideias, e tem o seu expertise que ele é colocado a favor disso. Então, a partir daí já existe uma história, já existe uma cultura, ou seja, já existe um negócio em andamento. Então, nós costumamos dizer que não há realmente nenhuma distinção entre tamanho e porte de empresa para uma aplicação de uma visão ou de um planejamento estratégico. A partir do momento que haja empresa, haja um conjunto de atividades, haja um papel que ela está exercendo no mercado, então ela pode, né, tranquilamente passar por um processo de análise, de estudo e de entendimento para que se alcance aquilo que se deseja. Então não há realmente nenhuma distinção para isso. Há sim a necessidade que ela tem de passar por momentos de análise para que ela consiga se entender e entender melhor o seu caminho e o seu futuro, independente do tamanho e do porte. Há metodologia para isso, né? E há todo já um procedimento de trabalhos que isso pode ser aplicado independente do porte. Muito bem. Bom, já então entendemos que esse tipo de atividade, tipo de trabalho de visão estratégica serve para qualquer empresa. Então, eu vejo assim, passamos por dificuldades, né? Às vezes lá na nossa empresa houve momentos, na nossa história, estamos lá com o nosso instituto, que é o Instituto Passadori, que já existe há 29 anos, este ano completamos 30 anos de existência, e obviamente passamos por muitas turbulências, passamos por dificuldades, e sempre, se tivéssemos talvez assim uma visão mais compartilhada, alguém que nos ajudasse a pensar, a gente foi fazendo naturalmente com os nossos profissionais, da melhor maneira que nós poderíamos ter feito naquela época ou nas diversas épocas. E hoje, claro, assim, dentro de um patamar, uma outra visão, um pouco mais profissional, olhando para trás e falando, nossa, quanto tempo eu perdi, quanta energia eu perdi, quanto dinheiro eu perdi, porque não tinha alguém para me ajudar a ter essa visão estratégica e a canalizar e a conduzir os esforços na direção daquilo que era almejado. Então se perdiam-se muitas energias e muito tempo em tentativas, nem sempre das melhores, né? E se a gente tem o foco, tem aquela meta a ser atingida, e alguém que nos ajuda a enxergar, considerando a estrutura, fica, creio que, muito mais fácil. Hoje eu enxergo isso. Por isso que entendo que o nosso programa de hoje, para você, é um programa valioso, que pode fazer com que você evite perder muito dinheiro, ao contrário, você ganhe muito dinheiro, canalize os esforços para ter o melhor resultado, que é o grande objetivo das organizações. Quando eu falo resultado, eu quero dizer lucro, eu quero dizer crescimento, eu quero dizer projeção, enfim, tudo aquilo que você entende como sucesso. Dos nossos entrevistados, tem a Andréa Provenzano Regoa, e ela é profissional graduada em propaganda e publicidade e também em marketing pela Faculdade de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela possui MBA em Recursos Humanos e é especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela conta com uma sólida experiência em gestão comercial, focada em serviços, atendimento consultivo e política de relacionamentos. Além de atuar no mundo corporativo como sócia e diretora da Singular, Andréa, ela desenvolve uma carreira acadêmica como docente dos cursos técnicos de capacitação nas áreas de administração e negócios, vendas e marketing. Então, uma brilhante carreira, trabalha aí, uma pessoa que nasceu para fazer a diferença no mundo. Não menos importante, também é a apresentação do Marco Antônio Espírito Santo, que é mestre em educação e administrador de empresas. É especialista em criação, reestruturação e desenvolvimento de negócios em empresas nacionais e multinacionais. Focado na área de diagnóstico empresarial, voltado a resultados, o Marco Antônio possui uma sólida carreira também profissional desenvolvida na gestão dos setores financeiro, recursos humanos, comercial, bem como também de produção e qualidade. E na
assim como a sua sócia, né, na Singular, Marco Antônio também desenvolve uma carreira como docente em cursos de graduação, pós e cursos corporativos, nas disciplinas ligadas à área de negócios. Imagina então na sociedade de vocês, na Singular, que aí existem forças complementares, né? Um complementando o outro, assim como uma mão lavando a outra, as duas lavando o rosto e servindo aí a comunidade empresarial. Eu falei agora há pouco, Marco, André, que nós, nas nossas empresas, nas empresas de manejo geral, elas passam por turbulências, passam por dificuldades, quer dizer, em função de crises internacionais, ou em função até das suas limitações internas, ou das pessoas que são os profissionais talvez não os mais adequados para a condição dos trabalhos, ou seja, problemas acontecem, né? Temos muitos problemas. Como é que se lida com uma empresa, qualquer que seja o tamanho? Creio que isso aconteça mais nas empresas menores, porque normalmente as empresas maiores têm talvez uma estruturação, vamos dizer, em relação a isso. Então, como é que, a partir dessas dificuldades, dessas turbulências, desses problemas, uma empresa pode se beneficiar do trabalho de vocês? Bom, fala um pouquinho. Pode responder. Nós vemos que é interessante, é necessário que para que a gente consiga, primeiro, poder participar de um processo de reestruturação, de mudança, é necessário que a empresa se conheça, né? E para que ela se conheça, né, é importante que ela tenha as condições necessárias, pelo menos ela se predisponha, a receber, por exemplo, um trabalho de uma consultoria, que é o nosso caso, assim como outras consultorias que temos, mas principalmente no nosso caso, através de uma atividade chamada diagnóstico situacional. O diagnóstico situacional é uma metodologia de trabalho que nós temos e desenvolvemos, né, inclusive com ferramentas muito próprias e específicas, onde com esse diagnóstico nós vamos para o interior da empresa e lá, através de utilização e aplicação das ferramentas, nós conseguimos entender a história, né, entender a trajetória desta empresa, como ela se compôs, como ela se formou, como ela se estruturou, e através disso, lá dentro da empresa, compartilhando e recebendo informações da empresa, do empresário, das equipes, os dados e informações lá disponíveis, nós conseguimos compor, então, um entendimento sobre o cenário daquela empresa naquele momento, ou seja, qual é a situação da empresa naquele momento, como é que ela se encontra em relação a ela mesma, em relação ao mercado que ela atua. Diante desse diagnóstico, nós conseguimos, então, identificar de forma bastante precisa, e diria até de forma técnica, ou seja, com embasamento em informações, dados e depoimentos, né, qual é a capacidade dessa empresa em agir e reagir, né? E com essa informação, então, conseguimos, juntos, a quatro mãos que nós falamos, nós e a equipe, né, estabelecer quais seriam as prioridades de trabalho a serem desenvolvidos para que a gente possa, né, utilizar as fortalezas que lá existem, né, e a partir desse momento começar a diminuir as fraquezas que levaram talvez a empresa para essa indefinição ou talvez para uma situação bastante diferente. Isso pode acontecer nível empresa, ou seja, todo o negócio, como algumas específicas áreas. Então, às vezes identificamos que certas áreas, por exemplo, a área comercial é uma área que nós somos muito procurados, a área de RH também bastante, que tem as suas dificuldades internas, não conseguem atender os resultados ou atingir necessários. Então, nós podemos fazer diagnósticos que nós chamamos situacionais por área. E aí entender melhor qual é a estrutura e funcionamento daquela área em relação ao que é necessário. Então, definindo, né, a situação, a posição e a capacidade dela em reagir e reagir, podemos traçar metas, objetivos, ações que levam para essa transformação. Então, é um trabalho técnico, um trabalho metodológico e um trabalho feito a quatro mãos, principalmente. Entendo. Nós e empresa. Ela com a história e riquezas dela e nós com a nossa metodologia e conhecimentos nessa base. E vocês se depararam com alguma situação da seguinte forma, né? Obsolescência, ou os produtos já não mais são os produtos aceitos, ou a concorrência chinesa aí chegou para arrebentar e por mais que a empresa faça, não tem como conseguir preços competitivos e aí o diagnóstico é assim, olha,
pare com a sua empresa, não dá mais, se você continuar você vai perdendo dinheiro, perder mais dinheiro, e então é melhor fechar agora do que continuar. Como é que acontece, se é que acontecer já com vocês, no diagnóstico de vocês perceberem situações que vocês percebem que não tem solução? Tá. Eu vou conduzir um pouco, porque vai nessa linha de pensamento. Sim, as experiências foram bastante, nós estamos aí desde 92 nesses trabalhos, né, com essas experiências, e tivemos diversos exemplos, né, práticos. Então, identificamos sim fatos, por exemplo, de empresário que após um diagnóstico informado a ele a situação em termos de números, em termos de resultado, em termos de capacidade de reação, ele se achou não preparado para a reação que ele desejaria e gostaria. E falando mesmo de chinês, pegando o teu gancho, que eu acho bastante significativo, né? Para muitos segmentos, né? Mas vamos dizer, eu estava falando na época especificamente, nós atendemos muito segmento de indústria têxtil, né? E alguns dos empresários então falaram, não, recomeçar seria se reinventar. Isso levaria um prazo grande, um volume de investimento, né? Que talvez naquela época então não tão disponível, além do que o aspecto da mudança do próprio estilo de gestão daquele que a conduzia. Então ele preferiu, por exemplo, vender, encerrar o negócio e tocar a vida própria através de uma expertise que ele tinha na área de esportes. Isso era um fato que o diagnóstico levantou. Outra situação a partir do momento que identificamos um determinado excesso de processos internos, né, para a fabricação de determinado produto. Então havia-se a questão, terceiriza-se que setor do nosso processo? Vamos terceirizar o quê? Vamos terceirizar a mão de obra, vamos terceirizar o transporte, vamos terceirizar os controles, vamos terceirizar a gestão. E aí a questão da terceirização, que é uma questão hoje muito importante, muito em voga e muito utilizada, né, de várias formas, conseguimos avaliar então quais seriam durante o processo, início, meio e fim, né, numa cadeia produtiva, quais são os processos que deveriam e poderiam ser terceirizados, e aí sim, não só identificando, mas medindo aquilo, quanto custaria essa terceirização, qual o impacto dela para o processo, para o cliente, para o mercado. Esse é um outro processo que nós utilizamos. Então vocês entram assim nas minúcias, né, de todo um processo para verificar até que ponto, porque a empresa cresce na medida que ela tem aumento da renda ou redução de custos e naturalmente consegue assim com isso crescer. E para isso existem trabalhos que sejam mais interessantes, que sejam terceirizados do que aqueles feitos pela própria empresa, transporte, segurança, etc. Tanto que existe toda uma série de possibilidades, né, para uma empresa atuar. E eu penso assim, que até no mundo que a gente vive, que tem muitas alternativas, e também acredito que, em função disso tudo, vocês devam atuar, essa é a minha pergunta, em relação a processos de sucessão. Porque quando alguém monta uma empresa, tem a sua organização e vai crescendo, etc., é claro que a vida continua sempre, num certo momento tem um estágio no qual a pessoa ou vai passar para um estágio superior, né, de vida, ou de alguma maneira vai ter que deixar a empresa para os seus sucessores. Obviamente é um momento, situações nas quais acontecem muitas crises, né? Aquele filho que nunca trabalhou, que sempre viajou porque tinha as condições de fazer isso, e o pai tem uma expectativa de que ele venha assumir um papel na empresa, ou aquele cunhado, aí muitas vezes a mulher, ou os parentes agregados, sócio, aí começam muitos problemas, né? Vocês têm atuado em situações com esse tipo de situação, esse tipo de problema, de processo de sucessão? Vai na linha também da questão da análise dos processos, né? Porque a gente tem percebido assim, quando chamados ou mesmo quando vamos ao encontro do cliente, que isso é uma área que a Andréia bastante atua, no caso de prospectar e de contatar com potenciais novos clientes, nós temos percebido que no momento que nós chegamos àquela empresa, onde, por exemplo, através da ferramenta diagnóstico, que é para nós importante e estratégico para as decisões a serem tomadas, a gente percebe que a empresa então tem um determinado modelo, né? É um modelo de gestão ou um modelo de negócio fruto da sua história,
fruto das suas competências, fruto da expertise dos seus próprios fundadores. Tá. Essa política, então, que a gente encontra, que vamos dizer que seja a política de gestão, ela, à medida que o diagnóstico é feito, começa a ser questionada, né, em relação àquilo que o mercado vem pedindo, em relação àquilo que está sendo decidido e feito dentro da própria empresa. Né, os processos que estão sendo utilizados, né, as características e perfis desses profissionais para aquele processo, para aquele modelo de gestão. E aí identifica-se que aquele modelo está sob júdice, ou seja, se não está tendo o resultado que se espera, é sinal que o modelo já não está mais atendendo a demanda. À medida que você trabalha essa remodelização desse estilo de gestão ou das formas e processos como se gerencia isso, há então a identificação de novas maneiras de fazer as coisas. E nem sempre aquelas pessoas que estão na empresa têm aquela competência, aquela habilidade para trabalhar essas novas maneiras. Mas, porém, é importante saber que, identificada a necessidade de novas formas e maneiras de fazer as coisas, traga-se para a empresa pessoas que tenham conhecimento sobre essas novas formas de fazer. Isto é o que nós chamamos um modelo de ruptura, quer dizer, nós tiramos pessoas que não têm aquela habilidade e trazemos pessoas novas. Entretanto, também, acho que o mundo hoje está muito mais num processo de acomodação, que nós chamamos, que é procurar dentro da empresa, e isso o diagnóstico ajuda muito, pessoas que, embora não tenham aquele conhecimento, têm um potencial para alcançá-lo. Isso vem através daquilo que você bem conhece, treinamentos, palestras, orientações, um coaching, um trabalho muito voltado para aquela pessoa com capacidade e potencial de se reinventar para atingir então essa nova maneira de fazer as coisas, e esse time então é aproveitado, readaptado e se integra a um novo modelo de gestão, que pode ser inclusive acomodado com pessoas que venham de fora com seus expertises. É assim que também fazemos no caso da sucessão. Né? A sucessão pode emergir de dentro do processo, como pode ser uma sucessão subsidiada por conhecimento externo, né? Através principalmente dos trabalhos que vocês fazem no Instituto, que nós fazemos na consultoria, que são apoios e orientações técnicas específicas para isso. Então nós acreditamos que há condições de aproveitamento, sim, do modelo e da introdução de um novo modelo. É claro que a nossa intenção, a nossa preocupação é servir da melhor maneira possível a você, nosso internauta. Obviamente aqui com essas informações todas, pensando com isso, em que você, ao refletir, possa perceber e analisar a sua empresa. Poxa, isso está bom, não está bom, preciso disso. Poxa, até que ponto que eu tenho feito aí uma revisão periódica nessa visão estratégica da minha empresa. E também eu quero saber de vocês, André, de você, Marco, se vocês apenas atuam no escopo da estrutura básica da empresa, ou vocês, por exemplo, na medida que uma empresa detecta já, a partir de algum levantamento estratégico, de uma necessidade pontual, alguma atividade mais específica num determinado segmento. Ou como você falou, por exemplo, assim, pode ser que a empresa esteja com uma necessidade específica na sua área comercial, ou na sua área de desenvolvimento de pessoas, ou na sua área, digamos assim, um outro segmento. Então, vocês atuam também em segmentos específicos? Sim. E outra coisa, quero aproveitar também, para terminar esse primeiro bloco, que vocês me falassem um pouco, quais são os problemas mais comuns, até para que, né, quem esteja nos assistindo, poxa, esse problema realmente eu tenho, ou que tipo de empresa, o tipo de problemas que são normalmente... claro, o problema básico talvez seja esse, poxa, minha empresa poderia ter um resultado melhor, mas quais o tipo de segmentos, o tipo de pessoas, o tipo de problemas que vocês têm mais lidado, que talvez tenha se tornado também na expertise de vocês? Bom... enquanto Singular, Reinaldo, a gente se intitulou, né, eu costumo brincar. Singular, o que significa Singular? Singular em italiano é única. Olha só, Singular significa única. Única, olha que nome. A gente pensou muito na consultoria como uma empresa diferenciada, né, buscando prestar serviços diferenciados. Entendemos que as empresas são únicas, por mais que a gente atenda empresas do mesmo segmento, cada uma tem as suas peculiaridades. E as pessoas também são únicas, né? Nosso trabalho o seu trabalho está ligado diretamente a pessoas, né? Claro. E então escolhemos esse nome
E aí a gente costuma brincar que a gente se auto-intitulou como uma consultoria em gestão. Então, quando a gente pensou em especialização, unimos aí os conhecimentos de cada um, como você bem comentou, e então nós conseguimos hoje oferecer um leque de serviços e de soluções, o foco sempre na solução, na parceria, no trabalho junto ao cliente, trabalhando ao lado dele, fazendo junto com ele. E aí nesse leque de serviços, de opções, a consultoria em gestão do negócio em si, a consultoria financeira, a consultoria na gestão de pessoas, a consultoria comercial e a consultoria de marketing, e a consultoria de produção mais focada em processos. Então a gente consegue, como o Marcos citou, através do diagnóstico, que pode ser empresarial, pode envolver a empresa como um todo, e pode ser situacional, que pode envolver áreas específicas. E aí, ou o Marco, ou eu, ou através da equipe de profissionais que atuam conosco, né, de especialistas, aí a gente vai direcionando de acordo com cada área e de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, se ele tem uma necessidade específica dentro de RH, a gente pode estabelecer um diagnóstico específico para RH, conversar com as pessoas chaves da empresa, conversar com seus profissionais, estabelecer uma pesquisa de clima até, e aí identificar quais as soluções mais adequadas, estabelecer um plano de ação para isso. A gente vai estabelecer entrevistas de desligamento, um plano de carreira, pensar em estruturar um PLR, pensar em estruturar cargos e salários. Aí a gente vai pensar o quanto o trabalho vai ser mais estratégico, ou mais motivacional, ou mais administrativo até. Tá. Em relação aos problemas que a gente tem identificado. Não sei se temos ainda tempo para a questão Olha, dos problemas. a gente pode até deixar essa resposta para começar no segundo bloco. E assim, a pergunta foi, quais são os problemas mais comuns? Para que você possa, poxa, a minha empresa tem esse tipo de problema, ou eu tenho esse tipo de problema aqui na minha organização, de que maneiras, até que ponto que esse pessoal pode não só dizer que tem como solucionar, mas às vezes alguma dica, alguma informação útil. E vamos deixar também para o segundo bloco algumas especificidades, algum ponto um pouquinho mais profundo, algumas dicas, algumas sugestões para que você possa enxergar melhor a sua empresa, né? Porque o que acontece é que muitas das empresas principalmente pequenas, onde o próprio proprietário, as pessoas estão tão envolvidas, estão lá no dia a dia, pondo a mão na massa, que às vezes se esquecem de pensar no crescimento, num processo de sucessão, ou de fazer um planejamento de curto, médio até longo prazo. Esses assuntos tão importantes, vamos tratá-los no segundo bloco. Então vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco